Boa noite de novo, graça e paz, amém? Glória a Deus, que tempo bom, né? Estarmos na casa do Senhor para ouvirmos a voz do nosso Deus falando conosco. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, do versículo 20 ao 25. João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 25. Enquanto você abre aí, né? Nós só fazendo um lembrete que a gente não pode deixar passar em branco. Cadê as mulheres dessa casa aqui? Faz barulho. Vocês estão já com frio? Já? O tempo vai mudar de hoje para amanhã, vocês já estão com frio. Então, vamos melhorar esse ru aí, hein? Vamos animar, melhorar esse ânimo aí. Cadê as mulheres dessa casa? Glória a Deus. Gente, dia 10 de setembro, às 15 horas, nós vamos ter aqui a nossa tarde delas. Vai ser uma tarde muito especial. A doutora Maristela Samaã estará aqui conosco também. Nós teremos um tempo de palavra, um tempo de aprendizado sobre viver a plenitude da nossa vida. Então, eu quero desafiar você a não ficar em casa. Vem participar com a gente. Você pode trazer, você viu aí, né, no Lagoinha News, você pode se organizar para trazer um prato de doce ou salgado. Se você puder nos avisar o que você vai trazer, melhor, né? Senão todo mundo traz uma coisa só e a gente quer ter um tempo muito gostoso. Se você preferir também, você pode fazer um Pix, né? Só depois, não é no financeiro, tá? É Pix, tá errado aquele Pix lá. É pix@lagoinhabraganca.com. Qualquer coisa você pega ali no balcão de informações, manda mensagem, faça como for melhor para você. Você achou aí? João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 25. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quantos creem em Jesus aqui? Então, Jesus estava fazendo essa oração para mim e para você. Amém? Então, vamos ler de novo e entenda que Ele está falando comigo e com você. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Amém? Glória a Deus. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então, feche seus olhos e peça isso para Ele. Aquieta sua alma e fala: papai, eu preciso tanto te ouvir. Amém? Papai, nós estamos nesse lugar por tua causa. Nosso coração se alegra, nosso coração se agrada, Pai, de estar aos teus pés. Não há nada, Deus, que nós queiramos mais do que ouvir a Tua palavra, porque basta uma palavra e a nossa vida é totalmente transformada. Pai, nós somos alimentados, nós somos impactados, e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, como o Senhor tem feito desde o início do culto até aqui, que o Senhor continue falando aos nossos corações. A nossa terra está pronta, nosso coração está pronto para receber dessa palavra, e ela vai cair, Senhor, e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que o nosso coração está pronto. Eu quero declarar que essa atmosfera está pronta. Eu quero declarar, Senhor, que nenhuma astúcia do inferno vai roubar o que o Senhor preparou para nós, mas nós nos rendemos totalmente, declaramos a nossa dependência do Teu Espírito Santo e te pedimos, toma o lugar que é só Teu, no nome de Jesus. Você pode dar um amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Onde o povo de Deus está tem alegria, né, Beth? Amém, glória a Deus. Queridos, você sabe que João capítulo 17, essa oração de Jesus é clara. Jesus, ele ora sobre unidade. E nós estamos aí entrando no mês de setembro. No dia 7 de setembro é dia do que mesmo, gente? Da independência do Brasil. Pois nós vamos começar o mês de setembro essa semana, e eu quero dizer para você que a oração de Jesus e os ensinamentos de Jesus vem dizer para nós que existem momentos na nossa vida, no reino espiritual, que independência não é independência ou morte, independência é morte. Eu quero que você guarde isso no seu coração e você vai entender isso aí por quê.
Eu acredito, né, que qualquer pessoa, se ela está em um momento que ela já sabe que ela vai morrer, e é isso que a Bíblia diz, que aconteceria com Jesus aqui, ele já sabia. Se você for lendo de uma maneira intencional aí os capítulos, você vai ver que a partir do capítulo 12 em diante, Jesus já está sabendo, né, ele já vai tendo ações intencionais por causa da sua morte, porque ele iria morrer, né? Nós vamos ver isso aí um pouco, né, superficialmente, mas nós vamos ver isso. E eu acredito que quando uma pessoa, ela sabe que ela está nos últimos momentos da sua vida, ela vai falar aquilo que ela considera ser o mais importante, aquilo que ela considera ser o mais relevante para aqueles que precisam ouvir isso. E Jesus, ele faz questão de fazer uma oração perto dos seus discípulos. Quantos concordam comigo? Porque para essa oração estar registrada, alguém ouviu essa oração. Amém? Então essa oração não foi feita em secreto. Propositalmente, essa oração foi feita para que todos pudessem ouvir. E essa oração, ela fala sobre unidade. Porque esse era o objetivo de Jesus, e essa era a maneira que Jesus se relacionava com o Pai. Jesus, ele sabe que é impossível no reino espiritual nós caminharmos sozinhos. Então, queridos, muitas vezes nós vamos ter um início de caminhada e a gente não vai entender muito bem esse agir de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que essa é a maneira que Deus escolheu para que a sua igreja pudesse caminhar. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, 12. Se puder abrir lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Olha o que Paulo escreve aí para nós. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. O que a gente percebe aqui? Que Deus, ele escolheu o corpo para representar a igreja. Então, nós não somos seres independentes, nós somos seres interdependentes. Então, estica a sua mão aí assim, você vai encostar em alguém, eu espero. Tem uns que estão mais para trás, não vai encostar, mas você está encostado em alguém. Nós precisamos disso. Aliás, a cruz, ela tem esse aspecto. Ela tem um aspecto horizontal e ela tem um aspecto vertical. Não se caminha com Cristo apenas na vertical. É muito mais fácil, querido, nós passarmos horas orando lá no nosso secreto. É muito mais fácil a gente se relacionar sozinho com Deus do que a gente se relacionar com as pessoas. Sim ou não? Tem pessoa que é fácil de amar, não tem? Pastor Marcos é fácil de amar, não é, gente? Ainda bem que vocês concordaram em público, né? Mas tem pessoa que é difícil de amar. Tem pessoa que é difícil de amar, tem pessoa que exige uma dose extra. Mas Deus, ele escolheu o corpo, ele escolheu a igreja, o formato de corpo para falar acerca da igreja. Agora, como eu falei para vocês, quando nós olhamos aí para esses últimos para esses capítulos, já a partir do capítulo 13, né? A partir do 12, mas em especial a partir do capítulo 13 de João, nós vemos que as intenções, que as ações intencionais de Jesus, elas vêm para mostrar essa necessidade de nós estarmos juntos como corpo. O que Jesus faz no capítulo 13 de João? Ele lava os pés dos discípulos. E ele mostra para eles que maior é quem? É o que serve. Agora eu pergunto para você, alguém pode servir sozinho? Não, você precisa de alguém para você servir. Então olha para quem está do seu lado e fala, eu preciso de você. Fala, para eu cumprir o propósito de Deus, eu preciso de você. Talvez você não goste de repetir, mas é didático, que é para você guardar, tá bom? João, capítulo 14, Jesus vem falar sobre o Consolador. E por que ele vem falar sobre o Consolador? Porque ele não vai nos deixar o quê? Sozinhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Pai se preocupou com todos os detalhes. Ele não quer que você se sinta sozinho, ele não nos fez para ficarmos sozinhos em momento nenhum. Vão haver momentos que nós não vamos estar cercados por pessoas, mas nós vamos estar cercados, vamos estar cheios do Espírito Santo e ele vai nos habilitar para viver o sobrenatural. Mas ele não deixou só João 14, ele escreveu João 15. E João 15, ele é o quê? A videira verdadeira. E vós os ramos. E sabe o que ele diz? Para a gente dar fruto, a gente tem que estar ligado na videira.
Em João capítulo 16, ele volta a falar sobre o Espírito Santo. E em João 17, ele vem fazer essa oração. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nunca pensou na igreja. Jesus nunca pensou no avanço do reino dele de uma maneira independente. Então, diga comigo, no reino espiritual, independência é morte. Então, embora exista aí um conceito de que, eu sou a igreja. De fato, você é a igreja. Sozinho nós somos igreja, mas nós não somos igreja completos. Nós não somos o propósito completo de Deus como igreja. É a mesma coisa quando você olha para uma pessoa, né, tem uma frase que diz aí, tijolo sozinho é o quê? É tijolo. Mas vários tijolos, né, bem linkados, eles são casa, são muralha, é um monte de coisa. Então sozinho você é igreja? Isso é verdade? Está completo? Não. Nós precisamos uns dos outros, esse é o projeto de Deus para nós. Sozinhos nós somos membros, mas é juntos que nós somos corpo. Nós só vamos cumprir o propósito de Deus, nós só vamos cumprir para que o nome do Senhor seja glorificado. Somente quando nós somos corpo. E há algo muito interessante nisso, porque há um ciclo que o Senhor constrói aí, que para pertencer a Cristo, eu tenho que estar ligado ao cabeça. Quem é o cabeça do corpo? Agora você já viu, você ia ficar meio assustado, né? Se você visse um pé ligado direto com a cabeça, não é? Por quê? São vários membros, são várias partes do corpo. Então nós precisamos estar ligados ao cabeça. E para estarmos ligados ao cabeça, nós precisamos estar ligados ao corpo. Você está entendendo por que você precisa tanto dessa pessoa que está do seu lado? Você está entendendo por que você precisa de mim? E você está entendendo por que eu preciso de você? Porque nós não podemos estar ligados ao cabeça se nós não estivermos ligados ao corpo. Nós precisamos estar conectados uns com os outros. E para a gente conseguir estar ligado ao corpo, nós precisamos obedecer o cabeça. Olha isso. Para eu estar ligado ao cabeça, eu preciso estar ligado ao corpo. Mas para eu estar ligado ao corpo, eu preciso obedecer o cabeça. Por quê? Porque nem sempre eu vou estar ligado ao corpo simplesmente porque eu estou com vontade de estar. Nem sempre eu vou estar ligado ao corpo, nem sempre eu vou estar ligado com a igreja, porque é isso que o meu coração está pedindo. Tem muita gente que fala, meu coração não está pedindo isso. Fica esperto com o que o seu coração está pedindo. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz que o coração é enganoso, querido. Nós precisamos tomar cuidado, nós não podemos ser pessoas que são ligadas por aquilo que nós estamos sentindo. Quando nós nascemos de novo, nós não ganhamos apenas um novo reino. Nós não vamos ter apenas um reino, nós vamos ter também um corpo que nós vamos estar ligados. Nós precisamos estar ligados. Agora, olha só, que coisa interessante. Quando a gente fala de corpo humano, a gente está falando de uma coisa muito complexa. Nós estamos falando de, sei lá, quantas milhões de células, nós estamos falando de quilômetros de veias, está tudo interligado. Não está tudo interligado? Graças a Deus, amém? Você não deixou sua mão em casa não, né? Ela veio, né? Glória a Deus. Seu pé veio também, olha que bênção. Você nem precisou, tem gente que graças a Deus que a cabeça é ligada, né gente? Ao corpo, porque a pessoa é tão esquecida que se não fosse, ele literalmente ia perder a cabeça, né? Mas tem uma coisa muito interessante com o corpo. Quando uma parte do corpo não está bem, a gente fica mal por completo. Não é assim? Quem é que já teve unha encravada? Levanta a mão. Nossa, eu pedi para vocês levantarem a mão, vocês disseram assim, por quê? Não é uma unha? E o que acontece quando você está com uma unha encravada? Você consegue raciocinar? Mas é a unha. Quando no nosso corpo, queridos, tudo o que acontece de bom é para o corpo todo. E tudo o que acontece de ruim, o corpo todo sente. Tudo o que acontece de bom, o corpo todo sente. Quando você come aquela picanha, pode dar uma glória a Deus aí, irmão. Se você for vegetariano, quando você come aquele brócolis, são escolhas, né, gente? Deus te abençoe. Eu prefiro, né? Tem um lugar aqui fazer um merchan, chamado Quintal de Casa. Tem um polpetone, bom, hein? Gente, tudo o que acontece de bom é para o corpo todo, e o que acontece de ruim, o corpo todo sente. E aí que está o problema, porque
nós não entendemos. Muitas vezes nós queremos o bônus, mas nós não queremos o ônus. Nós queremos aquilo que é bom, mas nós não estamos dispostos a entender. Não temos a maturidade de entender que algumas coisas que aparentemente não são boas, elas são necessárias. E aí sabe o que acontece, querido? Muitas pessoas, quando alguma coisa de ruim chega para ela não tem estrutura para lidar, ela não quer lidar com isso. E nós precisamos entender que estar ligado isso vai fazer parte das nossas ligações. Um grande exemplo de ligação é o casamento. Muitas pessoas, elas se casam, tão ingenuamente, achando que vai ser igual quando era na casa dela, Mas, querido, não é. Quando você casa, você vai compartilhar das mesmas dores, das mesmas coisas. E eu vou falar uma coisa muito séria para você. Se você não entender isso, você pode ter um casamento frustrado. Por quê? Porque não é a sua condição física que vai determinar que você está interligado com o seu cônjuge ou não. Eu conheço muitas pessoas que dividem a casa, dividem a cama, mas não dividem o coração. Não dividem os sonhos. Não estão verdadeiramente ligados. Eles estão juntos. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso hoje. Eu já aconselhei casais. Pode acreditar nisso. Eu já aconselhei casais que casados há alguns anos, depois de tudo que eles me falaram de problema, eu falei para eles, sabe o que está faltando para vocês? Está faltando vocês casarem. Ué, como assim? Não, vocês estão morando junto, mas vocês não estão compartilhando sonhos. Vocês não estão interligados como um corpo. Vocês não vai tudo para a mesma direção. Sabe aquela história do o que é seu é meu, o que é meu e o que é seu é nosso? Tem muita gente que casa assim. Então, o seu dinheiro é seu, o meu dinheiro é meu. Isso aqui é seu, isso aqui é meu. Meu irmão, primeiro exemplo de ligação é o casamento. Nós precisamos aprender a estar ligados. Tem gente que não entende isso. E aí, uma coisa muito terrível que acontece, que é por causa dos problemas em geral, nós queremos desistir das conexões que nos protegem. Quando você começa a caminhar como igreja e algumas coisas começam a ficar em desajuste, sabe o que acontece? Muita gente, sabe o que ela faz? Ela quer desistir dessas conexões. Então, ela quer sair fora do casamento, porque ela percebeu que vai exigir dela algo que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ela quer sair fora, da igreja, ela quer se tornar independente. Mas no reino espiritual, o que acontece mesmo, gente? Independência é morte. E é por isso que muitas pessoas, elas começam a se afastar do propósito de Deus, para que ela esteja ligada como igreja, e ela começa a morrer. Sabe por quê? Porque você não foi feito para andar sozinho. Posso ouvir um amém? Nós não fomos feitos para andar sozinhos. A solidão é uma escolha quando nós não estamos bem. Você já percebeu isso? Não precisa levantar a mão, não. Mas quantas vezes, no momento que você não está bem, o que você faz? Você se isola. Sabe o que Provérbios 18:1 fala? Quero que você abra aí, queria que projetasse também. Provérbios 18:1. Ele diz assim, o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se ou rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário, ele busca o seu próprio interesse. Meu irmão, quando a gente se isola, a gente se volta para nós mesmos. Existe uma diferença de solidão e solitude. Solitude é uma escolha que você faz de um tempo estar a sós para resolver algumas coisas, para ouvir o Senhor, Quem tem filho aí precisa de alguns momentos de solitude, amém? De vez em quando a criançada sai, o cérebro faz até assim, zoom, Quando você está em circunstâncias assim muito barulhentas. Mas isso é solitude. Solidão não é isso. Solidão é você se isolar. E a solidão é uma estratégia do inferno para matar as pessoas. Nós vamos entrar aí em setembro também. Setembro é conhecido como o setembro amarelo, Uma bandeira levantada aí com relação à depressão e suicídio, gente. E sabe como tudo começa? Com um pensamento. Com um pensamento. Sabe o que o diabo precisa? Que a gente alimente um pensamento. Esse pensamento pode ser assim: ninguém me ama. Ninguém se importa comigo. Ninguém liga para mim.
Ah, quer saber? Acho que não vale a pena. E quando nós alimentamos esse pensamento no nosso coração, existe aí uma caminhada, né? A psicologia positiva, ela diz que o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma atitude e a atitude gera um hábito. Então você tem um pensamento e aí você pensa, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí você começa a ter um sentimento. Qual é o sentimento? Tristeza, isolamento. Quer saber? Eu não quero saber mais de ninguém. E você toma uma atitude. Qual é a sua atitude? Vou me isolar das pessoas. E então essa atitude vira um hábito. O solitário, ele rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque você não foi feito para andar sozinho. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. E aí a gente começa a buscar esses nossos próprios interesses. E esses nossos próprios interesses vão fazer com que a gente obstrua o fluxo do que Deus tem para fazer através de nós. É por isso que o diabo, ele ataca tanto as pessoas para que elas se isolem no corpo de Cristo, enquanto homens e mulheres de Deus. Isso fora as pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Você sabe o que é uma trombose? Trombose é quando um trombo, né? Ele obstrui o fluxo sanguíneo. Querido, quando você se isola, você está obstruindo esse fluxo do que você tem para receber em Deus. Quando você se isola, você não quer receber através dos outros aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que no reino espiritual, independência é morte. Porque todas as vezes, por mais inteligente que você seja, por mais conhecimento que você tenha, todas as vezes que qualquer um de nós cria o caminho da independência, cria o caminho do isolamento, cria o caminho do afastamento, sabe o que vai acontecer? A gente vai parar de receber e a gente vai parar de dar. No nosso corpo, e é isso que a Bíblia fala, ela compara a igreja de Cristo como um corpo humano. No nosso corpo, qualquer órgão, se ele parar de receber ou se ele parar de dar, ele vai ter morte. E é isso que acontece comigo e com você. E é por isso que nós não podemos morder essa isca do inferno. Existe um livro chamado Isca de Satanás. E sabe qual é a temática? E eu super recomendo que você leia esse livro. Sabe qual é a temática desse livro? A ofensa. Sabe qual é a isca de Satanás? A ofensa. Quando nós nos sentimos ofendidos, a gente se isola. A gente interrompe o fluxo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas não foi para isso que o Senhor nos estabeleceu como igreja. Ele quer, querido, estabelecer coisas em nós e através de nós. Então nós precisamos romper com esses pensamentos. Queridos, Adão foi uma pessoa que resolveu trilhar um caminho da independência. Você lembra quando Satanás, lá no capítulo 3 de Gênesis, vem através da serpente e fala para ele assim, não é isso que Deus disse? Que vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque vocês não podem comer de nenhuma árvore, primeiro ele fala, né? E então ele fala assim, não, é da árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente não pode comer. E aí ele diz assim, porque no dia que nós comermos dessa árvore, nós vamos morrer. E então a serpente diz, certamente vocês não morrerão. Mas no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês se tornarão semelhantes a Deus. Sabe o que ele está falando? Você não vai precisar mais de Deus. Você vai ser igual a Deus. E então, quando Adão e Eva comem desse fruto, a Bíblia diz que o Senhor chega na viração do dia. E ele diz, Adão, onde estás? Sabe o que os estudiosos dizem sobre esse texto? Que a tradução correta desse texto seria o seguinte, Adão, cadê você que eu não te encontro em mim? Você se desligou de mim. Você se desligou de mim. Meu irmão, quando eu e você resolvemos trilhar caminhos de independência do propósito de Deus, da vontade de Deus, do corpo de Jesus, nós trilhamos um caminho de independência. E esse, no reino espiritual, independência é morte. Adão estava fisicamente no jardim, mas o seu coração tinha se desligado de Deus, quando ele cedeu à tentação daquelas palavras. Querido, nós precisamos entender isso. Nós só estamos ligados ao lugar onde o nosso coração está ligado. E é por isso que muitas vezes nós podemos estar fisicamente em um lugar, mas não necessariamente nosso coração estar ali. Muitas vezes nós podemos, por isso que nós precisamos de uma obediência ao Senhor, ao cabeça, para que nós possamos viver isso. E eu não estou falando isso, né, como eu falei aqui, não é para que você fale assim, eu não estou sentindo de ir na igreja, daí não é certo, né, gente? Eu já ouvi tanto isso, aí não é bom, né, você não ir quando você não está sentindo. Deixa eu contar uma coisa coloque amor nas minhas palavras.
Mas você não foi feito para sentir, querido. Olha, Jeremias 17 diz isso para nós, eu quero que você guarde isso. O nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Se nós não mortificarmos a nossa carne, isso não vai ser sentir. Nem sempre você vai sentir vontade de andar naquilo que o Senhor está te falando. Mas qual é o convite de Jesus para nós? Aquele que quiser seguir a mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Negar a mim mesmo é dizer não para mim. É dizer não para as minhas vontades. É dizer não para os meus caprichos. Você está entendendo? É por isso que eu não posso fazer apenas o que eu estou sentindo. Hoje eu estou sentindo vontade de ir na igreja, então hoje eu vou. Não, querido. Nós precisamos estar ligados ao corpo, com vontade, sem vontade. Porque se a gente começar a parar de estar ligado ao corpo, porque nós estamos sentindo ou nós não estamos sentindo, uma hora vai criar o trombo. E nós vamos parar de receber aquilo que Deus está dando para nós. Essa semana eu estava até compartilhando com o Marcos. Estava ouvindo uma aula e a mulher falava sobre morte cerebral. Sabe o que acontece na morte cerebral? A morte cerebral, todo o corpo, todos os órgãos continuam funcionando. Muitas vezes, principalmente quando está numa UTI. E é por isso que às vezes eles fazem a doação de órgãos. Mas, na verdade, eles não têm mais contato com o cérebro. Por quê? Porque o cérebro morreu. Agora, Jesus, ele é o cabeça do corpo. Jesus não vai morrer, amém? Porém, nós podemos perder a conexão com o cabeça. E muitas vezes, porque nós achamos que nós estamos vivos, porque nós achamos que a gente está pulsando, porque a gente está achando que algumas coisas estão acontecendo, a gente acha que a gente está vivo. Mas não. Se nós não estivermos ligados ao cabeça, se nós não estivermos ligados uns aos outros, nós vamos morrer. Nós precisamos entender a seriedade disso. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos perceber que tudo o que aconteceu nesses últimos capítulos de João, quando nós olhamos para a sua vida, nós não vamos perceber o singular na sua linguagem. Jesus tem a cultura do plural. O Pai é nosso. O pão é nosso. Perdoa as nossas dívidas. Jesus não nos chamou para viver uma vida no singular, querido. Jesus não nos chamou para viver uma vida no singular. Jesus não nos chamou para viver uma vida voltada para nós mesmos. É tão importante a gente entender isso, porque nisso está o propósito de Deus para nós. Muitas vezes, acredite, você vai sim ser ferido por alguém, por alguma parte do corpo. Mas muitas vezes você vai ser curado por algumas partes do corpo. Mas eu preciso te fazer um alerta. Do mesmo jeito que você pode ter sido ferido por uma parte do corpo, você pode ser a parte que vai ferir outra pessoa. Mas você também pode ser a parte que vai curar outra pessoa. Esse é o propósito de Deus, que a gente cresça como corpo, que a gente cresça como igreja, que a gente amadureça. Existem duas palavras para filhos de Deus, para filhos. Uma é teknon, são aqueles que são nascidos de Deus, e a outra é ruios, que são filhos maduros. O Senhor quer que nós sejamos filhos maduros, e eu quero dizer uma coisa para você, você não vai crescer, eu não vou crescer para ser semelhante a Jesus no particular. É muito importante nós termos o tempo do secreto. Amém, queridos? Nós precisamos ter o tempo do secreto, ele é fundamental, mas ele não é a única ferramenta. Nós precisamos estar ligados ao corpo. Não dá para a gente viver de uma maneira independente. Então eu quero te deixar essa vacina hoje. A primeira coisa que vai acontecer com você, em qualquer circunstância da sua vida que você se sentir acuado, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai tentar se isolar. Mas existe uma segunda coisa que nós fazemos. Sabe o que é? É que a gente quer andar junto, mas a gente não quer andar conectado. Você sabe que existe uma grande diferença em estar junto e conectados? Quantos aqui já ouviram aquela frase, estamos juntos? Quantas vezes nós falamos, estamos juntos? Mas o que é estar junto? Quando você passa num ponto de ônibus, tem um monte de gente junto lá, não tem? Eles estão juntos. Se chover, então vai ficar mais junto ainda. Mas esse junto não tem conexão. Ninguém sabe o nome de ninguém. Ninguém sabe nada sobre ninguém. Estar junto não é estar conectado. Para você fazer parte do corpo, não basta estar junto. Você tem que estar conectado. Você tem que estar conectado. Você tem que ser corpo. Você tem que estar interligado. Porque se você interromper esse fluxo,
Pastora, mas acontece que eu gosto assim, eu gosto de chegar no lugar, não falar com ninguém. Então eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Eu quero dizer para você que se você quiser cumprir o propósito de Deus para a sua vida nessa terra, você vai ter que se conectar, você vai ter que romper com essa coisa de ficar na sua casinha, você vai ter que romper com essa questão de querer ficar apenas junto. Eu estou indo lá, já está bom. Não está bom, não está bom. Você vem uma vez por semana no culto, não está bom. Você ouvir a palavra de Deus de vez em quando. Deus tem algo mais profundo para a sua vida, e esse mais profundo exige de mim e de você que estejamos ligados ao corpo dele. Deus tem um propósito, nós falamos sobre isso na semana passada. Deus tem um propósito para a sua vida, mas querido, se nós perdermos a sensibilidade daquilo que o cabeça está dizendo para o corpo, nós não vamos entender o que Deus quer fazer conosco e através de nós. Isso precisa nos despertar. Isso precisa nos despertar. Acredite, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa que a gente venha para a igreja para Ele ficar feliz com a gente. Amém? Entenda o que eu estou falando, em nome de Jesus. Somos nós que precisamos. Somos nós que precisamos dEle para viver o seu propósito. Somos nós que precisamos vir à casa dEle para ouvir a voz dEle. Somos nós que precisamos estar ligados ao corpo dEle para receber aquilo que Ele tem para dar para o corpo. Somos nós, é Jesus dizendo assim: Pai, eu oro que eles sejam um, assim como nós somos. Eu oro para que eles tenham unidade. Eu oro para que eles estejam ligados, para que eles possam receber as tuas direções assim como eu estou recebendo. Deus quer fazer algo com você e através de você. Deus quer fazer algo comigo e através de mim. Existem pessoas que eu não vou alcançar, que você vai alcançar. Mas se você viver uma vida independente, você não vai saber. Você não vai saber nem quando você está morrendo. Você não vai saber nem quando você está perdendo o fluxo daquilo que Deus tem para você. Então não basta estar junto. Tem que estar conectado. Tem que estar interligado, tem que ser um. Pastora, mas é melhor assim. É melhor assim, porque daí eu não vou me ferir. Tem gente que fala assim, daí eu não vou ferir ninguém. Para com isso. Você não foi feito para andar sozinho. Lembra? O solitário busca o quê? Seus próprios interesses. Meu irmão, o corpo de Cristo precisa de você. Há algo que precisa ser feito nessa geração. E que não pode ser feito de forma isolada. Nós precisamos de você. Nós temos uma promessa para essa cidade, de alcançar 17 mil pessoas. 17 mil pessoas. Sabe o que são 17 mil pessoas? Não é 17 mil pessoas para encher uma igreja. São 17 mil vidas transformadas. 17 mil vidas salvas. 17 mil pessoas impactadas. 17 mil famílias transformadas. Mas isso não pode ser feito com um dedo. Nem com uma mão. É com o corpo todo. Nós não podemos estar apenas juntos. E o Senhor tem falado muito isso ao meu coração. Eu compartilhei sobre isso. Quando nós vemos as palavras de Jesus em João 15, Ele fala assim, se estiverem em mim. Jesus, Ele não diz, se vocês estiverem comigo. Ele diz, se vocês estiverem em mim. Como é que eu estou em Jesus? Eu só estou conectado a Jesus quando eu estou conectado com o corpo de Jesus. Você consegue entender a profundidade disso? Olha o que João escreve em 1 João, capítulo 4, verso 12. 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas Ele vem nos dar uma receita. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então sabe como nós podemos responder a oração de Jesus em João 17? Quando nós amamos uns aos outros. Porque quando eu amo o outro, eu sou trabalhado.
Quando eu amo aquele que é difícil de amar, eu sou trabalhado. Quando eu sirvo aquele que é difícil de servir, eu sou trabalhado. Meu irmão, se a gente entendesse a profundidade disso, nós íamos, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia disputar aqui para ver, não, eu preciso amar você, mas sabe um segredo? Você quer amar essa pessoa que está do seu lado? Talvez provavelmente você está do lado de uma pessoa que você conhece, amém? Então você quer amar essa pessoa que está atrás de você? Ou que está 2 cadeiras para trás de você? Eu vou contar um segredo para você, mas é um segredo para a vida, sabe qual é? Está preparado? Conheça essa pessoa. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama quem não conhece. O problema está em que nós estamos vivendo um período tão voltado para o nosso quadrado, que a gente não tem coragem de perguntar o nome das pessoas que nós dizemos que nós estamos juntos. Porque é mais fácil estar junto do que estar conectado. Não, está todo mundo junto, adorando o Senhor. O Senhor quer mais do que estejamos juntos. Ele quer que a gente esteja ligado, igual o corpo, conectado. Que não pode passar nada ali, tem que estar junto. O pastor Marcos falou outro dia sobre isso, chamou Noemi e falou, é relacionamento. Você está achando que é só o outro que é difícil de amar, é? Vai que é você que é o difícil de amar. A gente gosta de olhar aí para lembrar do outro, né? Meu irmão, há um texto em Efésios que eu quero ler com você. Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 20. Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 20. Pode projetar aí, que nós vamos ler juntos. Nós vamos ler até o versículo, acho que até o 18, né? Até o 19. Diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha o 18, gente, vamos ler o 18 junto? A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? Qual que foi o versículo seguinte? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deixa esse versículo aí. Você quer conhecer toda a plenitude de Deus? Está aqui, ó. Você só vai conseguir fazer isso conhecendo o amor de Cristo. Agora você só vai conseguir conhecer o amor de Cristo com base no versículo 18. O que diz o versículo 18? Vamos, pode ser, vamos fazer uma coisa, que é para vocês acordarem, eu já estou quase acabando, tá? Mas nós vamos fazer uma coisa aqui, se coloca em pé onde você está. Nós vamos fazer algo para você guardar esse versículo no seu coração, tá bom? Vamos lá? Ó, vamos, leia aí comigo. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura. Abre os braços aí, meu irmão. Largura. Você consegue medir largura sem encostar em alguém? Então você não vai conseguir compreender a largura do amor de Deus sozinho. Tem mais. E o comprimento. E a altura é céu. E a profundidade do amor de Cristo. Pode sentar. Meu irmão, você não vai conseguir compreender a dimensão do amor de Deus se você não decidir amar o corpo de Cristo. E para você e eu amarmos o corpo de Cristo, nós vamos precisar renunciar à nossa vontade. Essa é a parte indigesta. Para eu e você podermos viver plenamente aquilo que Deus tem, a gente precisa de ter gente para lavar o pé. É isso que João 13 fala. Jesus, ele diz assim, se vocês quiserem, vamos lá, quero encerrar com esse versículo, o pessoal do louvor pode ir vindo. João, capítulo 13. Como eu disse, os textos, né, que o Senhor
os cuidados que o Senhor fez antes de morrer. João capítulo 13. A partir do versículo 12. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Você quer viver plenamente o seu propósito? Nós precisamos ser servos uns dos outros. A gente precisa aprender a abrir mão das nossas vontades. A gente precisa parar de se isolar. Porque são essas duas coisas que a gente faz. Primeiro a gente se isola, ou então a gente está junto, mas a gente não está conectado. E eu quero dizer para você, que para você viver o pleno propósito de Deus, você tem que ser igreja. Você tem que estar conectado. Não dá para fugir. Talvez você seja uma pessoa tímida, e você chegou aqui me ouvindo isso, falar, eu perguntar o nome de alguém, misericórdia. Mas você vai orar e o Senhor vai romper com isso. Você não foi feito para andar sozinho. Quando nós andamos sozinhos, isolados, as sementes que Satanás lança no nosso coração, elas vão se tornando gigantes. 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 E muitas vezes nós começamos a acreditar em coisas que não são verdades. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu quero dizer algo para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Você é especial. Você é único. Quando Deus fez você, Ele sorriu. Quando Ele te vê realizando o propósito dEle, Ele sorri. Então não aceite sementes de mentira para que você venha se isolar e desistir do propósito que Deus tem para você. Jesus não desistiu. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista.